Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Querido irmão e irmã, Evangelho hoje de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Um texto extenso e que mostra para nós o exorcismo de um homem, a libertação que um homem vive de todo o mal. É muito interessante este homem com espírito imundo que sai dos sepulcros e vai ao encontro de Jesus. Este homem carrega dentro dele o espírito de morte, que acorrenta a sua vida. O encontro entre Jesus e esse endemoniado mostra as resistências que nós temos diante da palavra de Deus. Tudo porque nos identificamos com a nossa escravidão e muitas vezes preferimos o mal do que o bem que o Senhor nos propõe. É muito interessante o mal de Jesus, que o diabo, o ladrão, que é homicida desde o princípio, ele vem senão para matar, roubar e destruir. É o cenário deste homem. Este homem está com a sua vida praticamente destruída. Ele perdeu as afeições humanas e se comporta como um bicho. Veja, vagueia entre os mortos. Ele não está onde está a vida, no meio das pessoas. Ele vive nas montanhas, gritando, ferindo-se, acorrentado. Veja, são expressões, imagens de um bicho e não de um homem. É isso que o mal faz conosco. O mal tira as fisionomias humanas que Deus nos deu, a beleza que temos, a luz de Cristo que deve resplandecer em nós, ofuscada pelo mal.
O que Jesus faz? Jesus liberta esse homem e manda embora aquela legião que estava dentro daquele homem. Irmão, o mal não é só esses espíritos, não só, também eles, mas não só. O mal é tudo aquilo que arranca a minha dignidade de pessoa, de ser humano, tudo que me desfigura. Por isso, se existem situações que estão desfigurando a tua fisionomia humana, isso deve ser colocado para que Jesus te liberte. O homem precisa viver como homem, como ser humano, na sua dignidade. Ele deve tocar a vida na sua plenitude. Jesus veio para libertar o homem dessas correntes, que faz com que ele viva escravo, prisioneiro do mal. Jesus não tem medo do que as pessoas vão pensar. As pessoas estão preocupadas com o seu lucro. Por isso estão olhando e valorizando mais os porcos do que aquele homem. Quando o espírito imundo sai daquele homem, vai para os animais. Mas, padre, por que os porcos? Apenas para exemplificar o que Jesus está mostrando. O mal não pode ficar na criatura humana. O ser humano vale mais do que tudo nesta terra. Veja, as pessoas ficam revoltadas e mandam Jesus embora, porque Jesus fez o bem. Quantas vezes nós vivenciamos isso? Muitas pessoas não conseguem olhar para nós, o bem da nossa vida. Prefere nos difamar, prefere ver a gente jogado no cemitério, entre os maltrapos. E o Senhor quer nos ver com dignidade. Como estava aquele homem antes acorrentado, andando na noite, gritando, ferindo-se, como ele está agora sentado, conversando, dialogando como uma pessoa, como uma criatura. É isso que Jesus veio libertar, veio fazer. Libertar o homem das suas prisões. Que essa palavra de hoje possa causar esse desejo em nós. O que você e eu, o que nós carregamos, que ainda está ofuscando a imagem e semelhança de Deus que somos. Peçamos que o Senhor nos liberte, para que, libertados por Ele, como esse homem lá na nossa família, nós possamos anunciar a glória e o poder de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.